Rapaziada, estamos aqui com o R aberto e nessa aula a gente vai aprender a fazer uma função de densidade de probabilidade, beleza? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai criar um objeto, então vou criar aqui dAge. E dentro desse objeto eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a função density, entre parênteses, o nosso objeto de interesse, que é a variável age, que são os anos de idade. Vou dar um Ctrl Enter. E olha só, ele apareceu aqui no nosso ambiente. Mas note, ele apareceu aqui na aba Data. E ele é um data frame? Não. Na verdade, ele é uma lista com diversos componentes que vão ser utilizados para fazer a função densidade de probabilidade, beleza? Daqui a pouco a gente volta neles, mas antes disso, vamos criar o gráfico. Como que a gente faz isso? A gente coloca o comando plot e coloca o objeto aqui dentro. Então vai ser d_age. Eu dou o Ctrl Enter. E pronto, formou aqui o nosso gráfico de densidade de probabilidade. E bom, como que ele gerou esse plot aqui? Ele pegou todos os componentes aqui dentro do nosso objeto e acabou criando esse gráfico aqui de forma automática, beleza? Evidentemente, a gente poderia estar mudando o nome do eixo Y, o nome do gráfico. Então, main igual função densidade de probabilidade. No Ctrl Enter e pronto, mudou o título. A gente consegue fazer tudo aquilo que a gente já fez nas outras aulas, beleza? Mas deixa eu apagar aqui, ó. Vamos deixar padrão por enquanto. Bom, então é muito simples da gente fazer o gráfico de função densidade e probabilidade. Mas vamos falar agora sobre algumas propriedades dessa função densidade e probabilidade. Bom, primeira propriedade, a função ela não pode ter valor negativo. Então essa função aqui, ó, ela não pode vir abaixo do zero, beleza? Tanto que ela chega no zero aqui, ó, e ela para. Ela não pode assumir valores negativos. Qual que é a segunda propriedade? A área abaixo da função tem que dar o total de 1, beleza? Então, deixa eu pintar aqui, ó. Pra gente pintar a área abaixo do gráfico, a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca o comando polygon. Coloca a variável que a gente quer, dAge. E aí a gente vai colocar a cor que a gente quiser. Então, vou botar aqui color igual pink. Dou um Ctrl Enter e pronto. Essa área rosa aqui que a gente colocou, ela tem que ser igual a 1, beleza? E a gente consegue calcular isso no R também para demonstrar. Mas bom, como que a gente faz isso? A gente teria que integrar a função densidade e probabilidade. Mas veja, o nosso objeto ele não tem uma função densidade e probabilidade para a gente poder fazer a integral, beleza? O que que ele tem aqui dentro do nosso objeto? Ele tem diversos componentes, então ele tem dois vetores aqui, ele tem o vetor x e o vetor y. E o que que são esses vetores? Eles são as coordenadas dos pontos utilizados para formar essa função aqui, né? Então o R ele gera 512 pontos, ele calcula a probabilidade em cada ponto e depois ele faz uma interpolação automática, beleza? E o que que seria interpolação? Bom, interpolação é basicamente isso aqui, ó. A gente tem o gráfico aqui. Eita, fiz torto pra caraca. A gente tem o gráfico, a gente tem os pontos. Assim, por exemplo. E interpolação nada mais é do que a gente pegar e ligar esses pontos. Então a gente faria isso daqui, ó. Isso daqui é uma interpolação linear, ó. A gente vai estar ligando os pontos através de linhas, beleza? Então, interpolação é basicamente isso. E é exatamente isso que o R está fazendo quando a gente gera o plot. Ele pega todos esses pontos aqui e gera uma interpolação automática. Bom, a gente consegue estar observando esses vetores aqui no console. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o nome aqui do objeto data, dAge, cifrão, e aí a gente coloca aqui, x, por exemplo. Eu vou dar um Ctrl Enter e olha só, apareceu o vetor, beleza? Bom, é um vetor bem grande e porque ele tem 512 pontos, beleza? Para ficar mais fácil de entender, eu vou usar o Paint de novo. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui, ó. A gente tem aqui nosso eixo Y e o nosso eixo X, beleza? A gente abre o R aqui, ó. E a gente tem aqui o nosso primeiro ponto. Então deixa eu copiar esse cara aqui e colocar no Paint, ó. Então esse primeiro ponto ele vai estar aqui, ó. Vai estar mais ou menos aqui assim, ó.
E o segundo ponto, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza. Agora vamos pegar o vetor Y, beleza? Então, vou colocar aqui no console, ó. The age cifrão Y. E aqui é o vetor do eixo Y. Então, eu copiei aqui, por exemplo, ó. Dou Ctrl C, vou colar aqui. E aí a gente tem o segundo ponto, que é esse daqui. Eu copiei aqui, ó. Vou colocar aqui. E como que funciona? O R basicamente, ele tá dizendo o seguinte, ó. Isso daqui é a primeira coordenada. Esse daqui é a coordenada do segundo ponto. Então, com essas coordenadas, ele forma os pontos aqui. Beleza? Só que se a gente fosse copiar todos os 512 pontos que o R gerou, aí ia gerar algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Iam ser 512 pontos, um do lado do outro. Então, é isso que aquele vetor ali quer dizer, né? E a gente consegue estar colocando esses dois vetores dentro de um data frame, né? E a gente pode criar um data frame com o nome coordenadas, por exemplo. Então, eu vou criar aqui, ó, coordenadas. Data.frame. E aqui dentro eu vou colocar os vetores que a gente quer criar o data frame, beleza? Então, eu vou colocar aqui o vetor X, né? Então, vai ser D age cifrão X, vírgula, D underline age cifrão Y. Eu dou um Ctrl Enter e pronto. Criou aqui um data frame, ó. Então, os dois vetores estão aqui e a gente pode clicar neles. Ó, então, isso daqui são as coordenadas de todos os pontos que foram utilizados, beleza? E agora, a gente pode pegar esses pontos aqui e criar uma função, beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai escolher um nome para a nossa função, então, por exemplo, F1. E aí, a gente vai utilizar o comando approach fun, esse daqui. E aqui, a gente vai colocar os dois vetores que a gente quer criar uma função interpolada, beleza? Então, no caso, eu poderia ou escrever, né, dessa forma aqui dentro do parênteses, ou então eu posso pegar simplesmente o data frame que a gente criou, né, que aí fica mais fácil. Então, eu dou o Ctrl Enter e olha só o que apareceu aqui no nosso ambiente. Apareceu um objeto que é uma função. Agora sim, a gente consegue fazer a integral dessa função, beleza? E como que a gente faria a integral dessa função? A gente vai usar o seguinte comando, integrate, esse daqui. E aí a gente vai colocar a função que a gente quer integrar. E aí a gente vai ter que colocar o valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo é o seguinte, lower igual, e aí a gente vai escolher o valor. Eu vou colocar uma vírgula aqui, porque eu tenho que olhar ali qual que é o valor mínimo, qual é o valor máximo. E o segundo parâmetro é o valor máximo, né? Então, até qual ponto do eixo X a nossa função vai. Então, vai ser upper. Upper igual. Bom, para a gente verificar aqui, a gente viu na última aula o comando summary, né? Então, eu posso pegar o valor mínimo e máximo aqui no summary do nosso vetor X. Eu dou um Ctrl Enter. Então, ó, o nosso valor mínimo é 8.683. Então, eu coloco aqui, ó. Show. E o nosso valor máximo é 105.317. Eu colo aqui. E agora, rapaziada, é só dar o Ctrl Enter. E como eu coloquei o valor mínimo e máximo da função, então a ideia é que a área calculada aqui, abaixo dessa função, tem que dar 1. Então eu vou dar um Ctrl Enter. E olha só, deu basicamente 1. Deu um micro erro aqui, ó. Não deu exatamente 1, né? Mas isso é por conta de erros de conta que o R pode acabar cometendo. Até porque essa função densidade de probabilidade não é perfeita, né? Bom, então isso a gente provou o ponto. Mas olha só que coisa interessante. Então quer dizer que a probabilidade de uma amostra estar dentro dessa área aqui é de 100%, basicamente, né? E uma coisa muito interessante disso é que usando essa fórmula aqui que a gente criou, a gente pode estar calculando um intervalo específico. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade da minha amostra estar entre 40 e 60 anos de idade. Bom, eu vou colocar aqui o mínimo 40 e aqui eu vou colocar 60. E aí eu vou saber a probabilidade da minha amostra estar entre 40 e 60 anos de idade. Dou um Ctrl Enter e a probabilidade
vai dar 46,12%, né? Então isso daqui é uma ferramenta incrível, cara. Eu posso determinar um intervalo e descobrir qual que é a probabilidade da minha amostra estar nesse intervalo, né? Então isso daqui é uma ferramenta muito, muito, muito incrível, né, rapaziada? Bom, na última aula a gente viu os quartis, então vamos dar uma olhada aqui nos quartis empíricos que a gente calculou, beleza? Bom, a gente calculou aqui, ó, summary age. Vou dar um Ctrl Enter, beleza, ó, apareceu aqui. Então, vamos fazer o seguinte, qual que vai ser a probabilidade de estar entre o primeiro quartil e o terceiro quartil a nossa amostra? Como a gente viu, 50% da nossa amostra fica entre o primeiro e o terceiro quartil. Mas vamos calcular como que ficaria nessa função de densidade aqui. Então, vou copiar, vou colocar aqui 32 e o valor do terceiro quartil vou botar 53. Bom, a gente espera que a probabilidade seja algo em torno de 50%, né? Pode não dar exatamente 50%, mas a gente espera algo muito próximo disso. Vou dar um Ctrl Enter e olha só, deu 50,4%. Beleza? Exatamente como a gente imaginava. Então, isso daqui é muito incrível e, na minha opinião, é uma das partes mais legais da estatística, porque depois que a gente cria a função densidade de probabilidade, cara, a gente consegue calcular a probabilidade de qualquer intervalo, beleza? Então a gente escolhe o intervalo e calcula a probabilidade daquilo acontecer, tá certo? Bom, além disso, eu vou voltar aqui no nosso objeto, ó, nosso objeto de age. Além do vetor x e y que a gente usou para criar a função, ele também tem esse parâmetro BW. E o que seria esse parâmetro BW? Bom, a gente pode voltar aqui, ó. Deixa eu abaixar isso daqui, ó. Deixar mais para baixo. Vou abaixar isso daqui também. O que seria esse parâmetro BW? Esse parâmetro BW, ele é um parâmetro de suavização. E o R, normalmente, ele estabelece um parâmetro automático, né? Então, ele decide qual que é o melhor parâmetro. Bom, mas a gente pode estar mexendo nele, beleza? Então, ele gerou 1,77, mas a gente poderia mudar. Então, BW igual... Desculpa, não é aqui não. Vai ser aqui, ó. Dentro da função density. Vírgula, BW igual... E aí a gente vai escolher o parâmetro, beleza? E a gente pode colocar um parâmetro maior. Então, se a gente colocar um número maior aqui, a curva de densidade vai ficar mais suave. Então, escolho aqui 5, por exemplo, dou um Ctrl Enter. E olha só, a curva ela ficou um pouco mais suave. Se eu der uma exagerada, colocar 10, aí vai ficar mais suave ainda, beleza? E a gente poderia colocar um valor menor também. Então, botar aqui, sei lá, 0. Botar 1 primeiro. Aí a gente percebe que ele gera um ruídozinho a mais, né? Se a gente botar um valor menor ainda, ó, olha como é que fica. Vai ficar puro ruído, né? E bom, e qual o valor que a gente tem que escolher, Caio? Bom, depende muito, porque isso daqui é basicamente um trade-off entre uma variância muito alta, que a gente não quer isso na nossa função densidade de probabilidade, né? Porque a função densidade de probabilidade, ela é uma estimação. E se a gente tem muito ruído assim, muita variância, isso significa que a nossa função ela está capturando uma aleatoriedade que não faz sentido ela estar capturando, beleza? Porque é uma estimação. Enquanto um valor alto, botar 10 aqui, por exemplo, é ruim também porque acaba gerando viés. Então, olha só, antes estava em 1,77, né? Dá o Ctrl Enter aqui, ó. Antes estava assim. A gente percebe que o meio aqui, mais ou menos, está por aqui, né? 40 e pouco. Mas olha só se a gente exagerar. Vou colocar um valor altíssimo aqui, ó. Perceba que o centro da nossa função densidade e probabilidade, ele vai ficar totalmente enviesado. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Olha isso, o centro da nossa função está aqui em 0 praticamente. E ele está dando a probabilidade de ter idade negativa, o que não faz o menor sentido, no caso, né? Então, o parâmetro BW, né, ele tem que ser escolhido com muito cuidado. E ele é basicamente um trade-off entre uma variância alta na nossa função densidade e probabilidade, ou então viés, beleza? Porque aqui a gente vai estar viesando totalmente a nossa amostra. Então, no caso aqui, eu achei bem razoável o BW que ele escolheu automaticamente. Eu achei que ficou bem ok essa função aqui. E uma prova que ficou ok é que quando a gente calculou aqui, considerando o primeiro e o terceiro quartil, de fato ficou algo em torno de 50%, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Para a gente testar, vamos colocar o BW exagerado aqui de novo, ó. BW igual a esse número gigante aqui, beleza? Bom,
Agora vamos rodar o nosso código aqui de novo, ó. Roda aqui, roda aqui. E olha só o que vai acontecer quando a gente calcular a probabilidade de estar entre o primeiro e o terceiro quartil. Olha só, a probabilidade é mínima, sendo que isso daqui não faz o menor sentido estatístico, beleza? E se a gente colocasse, sei lá, um valor muito baixo? Colocar baixíssimo valor aqui, né? Aí fica com muito ruído. Vou rodar aqui as coordenadas, a função. A gente faz a integral aqui e não deu nem para calcular, na verdade, né? Ele deu um erro aqui. Bom, mas enfim, por essa aula é isso, rapaziada.